Você não precisa de mais força. Precisa disso. Ninguém te contou. A maioria das pessoas acredita que sucesso, transformação e evolução dependem de mais força. A força de vontade para acordar cedo, para insistir quando tudo dá errado, para lutar contra as próprias fraquezas. Mas o Dr. David Hawkins provou algo que poucos tiveram coragem de admitir. Quanto mais você força, mais distante fica do verdadeiro poder. Há uma diferença invisível, porém gigantesca, entre viver movido pela força e viver sustentado pelo poder. Essa diferença separa os que se desgastam, tentando controlar o mundo, daqueles que parecem mover montanhas com um simples gesto de consciência. Imagine duas pessoas diante do mesmo obstáculo. Uma empurra com todas as forças, ofegante, tensa, tentando vencer pela resistência. A outra observa, entende o padrão, ajusta a própria energia e o obstáculo simplesmente se move. Enquanto uma luta contra a realidade, a outra se alinha a ela. Essa é a fronteira entre força e poder, e quase ninguém a atravessa. Hawkins dedicou décadas à anatomia da consciência humana para provar que o mundo não é movido por quem luta mais, mas por quem vibra em um estado de coerência interna. A força vem do ego, do medo de perder, da necessidade de provar algo. Já o poder surge quando você entende que nada precisa ser forçado, apenas compreendido. A força é reativa, o poder é expansivo. Um consome energia, o outro a gera. Talvez tudo o que você tenha aprendido sobre disciplina, superação e motivação esteja distorcido. Você não precisa empurrar o mundo com as mãos, mas aprender a usar o campo invisível que o sustenta. Hawkins mostrou que o poder não é um atributo físico, mas um estado de consciência mensurável, capaz de transformar ambientes, comportamentos e até resultados externos. Enquanto o mundo te ensina a empurrar, ele te ensina a elevar. Esse vídeo não é sobre desistir da força, mas sobre compreender o que ela realmente é. A força é um esforço em direção ao externo. O poder é um ajuste interno que muda tudo ao redor. Quando você força algo, está tentando impor a sua vontade sobre o que não entende. Quando você se conecta ao poder, o resultado acontece com naturalidade, porque não vem da tensão, mas da clareza. Você pode perceber isso no cotidiano. Forçar uma conversa, uma relação, um projeto, um hábito. Tudo que nasce do esforço excessivo tende a se romper. Mas quando você age a partir de um estado de presença e verdade, as coisas fluem. Essa fluidez não é sorte, é coerência energética. É o que Hawkins chamava de calibração da consciência. Ele descobriu que cada emoção, pensamento e ação emite uma frequência, e que essa frequência determina se estamos operando na energia da força ou do poder. A força vive na escassez, no controle, no medo. O poder nasce da confiança, da aceitação e do amor. Um luta para conquistar, o outro cria porque já é. E aqui está o ponto que ninguém te contou. O mundo moderno está viciado em força. Forçamos resultados, forçamos conexões, forçamos imagens de sucesso. Mas quanto mais forçamos, mais nos afastamos do fluxo natural do poder que poderia nos levar com menos esforço e mais sentido. Hawkins descobriu algo desconcertante. Grande parte das pessoas vive abaixo do nível 200 na escala de consciência, o que significa que vivem presas à força. A partir de 200, começa o domínio do poder, onde a energia se torna construtiva, expansiva, criativa. Isso explica por que pessoas calmas transformam ambientes enquanto pessoas agressivas drenam energia. Não é magia, é física da consciência. A verdadeira transformação não acontece quando você tenta mudar o mundo à força, mas quando muda a energia com que você interage com ele. Você já reparou que, quanto mais luta contra algo, mais aquilo cresce? Isso acontece porque o foco na resistência alimenta o próprio problema. O que você resiste, persiste.
Mas o que você compreende se dissolve. Esse é o ponto onde a força perde o sentido e o poder desperta. Hoje, você vai entender o que realmente move a consciência humana. E talvez perceba que durante toda a sua vida esteve usando o tipo errado de energia. O poder que Hawkins descreve não é místico, é mensurável. Está presente quando você age com verdade, quando fala o que sente, quando escolhe sem medo. Ele é silencioso, mas imbatível. Não precisa provar nada, porque é sustentado pela própria coerência. Há uma força que te exaure e um poder que te liberta. Uma te mantém no ciclo de tentativa e erro, a outra te conduz à clareza e resultado. Hawkins dizia que o verdadeiro poder é calmo, porque não depende do controle, mas da consciência. E essa é a chave que transforma tudo. Quando você entende isso, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um espelho do seu estado interior. O que você vai descobrir a partir de agora pode desafiar tudo o que acredita sobre esforço, mérito e superação. Mas se você estiver aberto, pode mudar completamente a maneira como enxerga sua própria energia, seus desafios e sua jornada. A ilusão da força. Durante anos, fomos condicionados a acreditar que força é sinônimo de virtude. Desde cedo, ouvimos que é preciso ser forte, resistir, lutar, não desistir jamais. A cultura da força moldou uma geração que confunde resistência com evolução. Mas Hawkins revelou algo profundamente contraintuitivo. A força é, na maioria das vezes, um disfarce do medo. Quando alguém precisa se esforçar demais para manter algo, é porque está tentando controlar o que já não flui naturalmente. E tudo o que precisa de controle constante é frágil por natureza. O mito da força está em todos os lugares. No discurso da produtividade, na obsessão pelo desempenho, na ideia de que quem descansa é fraco. Só que a força, nesse sentido, nasce de um desequilíbrio interno. Ela é o esforço de quem tenta compensar a falta de poder genuíno. É como um músculo tenso que não sabe relaxar. Parece firme, mas está exaurido. A força, no fundo, é uma reação à insegurança, e não uma expressão de coragem. Hawkins demonstrou que a força vive em campos de energia de baixa vibração. Ela depende do julgamento, da comparação e da necessidade de vencer. O poder, ao contrário, não precisa vencer, porque já é completo em si. Quando você vive na força, está sempre se defendendo, reagindo, disputando. Quando vive no poder, age com clareza e propósito, sem desperdiçar energia. É como a diferença entre remar contra a corrente e deixar o vento mover a vela. O destino pode ser o mesmo, mas a experiência é completamente diferente. A mente condicionada pela força busca dominar tudo. Dominar as emoções, o tempo, as pessoas, o futuro. Mas a tentativa de controle é a própria raiz da resistência. Quando você tenta controlar o que não entende, cria tensão. Essa tensão gera medo, o medo gera defesa, e a defesa consome poder. É um ciclo invisível de desgaste que a maioria das pessoas chama de esforço. Elas acreditam que estão vencendo, quando na verdade estão apenas sobrevivendo. O que é o verdadeiro poder? O verdadeiro poder não é algo que você conquista, é algo que você reconhece dentro de si. Hawkins afirmava que o poder é um estado de consciência, não uma qualidade adquirida por esforço. Ele surge quando você deixa de reagir ao mundo e passa a compreendê-lo. Quando a mente silenciosa substitui o ruído do controle, a clareza aparece. A diferença entre força e poder é que a força precisa ser afirmada, enquanto o poder se manifesta naturalmente. A força grita, o poder permanece em silêncio e ainda assim transforma tudo à sua volta. Poder é coerência. É quando pensamentos, emoções e ações caminham na mesma direção. A força é desarmonia. Tenta compensar o que está desalinhado. O poder é integridade energética.
Não precisa empurrar nada, porque já está inteiro. Hawkins provou que essa integridade pode ser medida e chamou isso de níveis de consciência. Abaixo de 200, estamos no campo da força, onde reinam o medo, o orgulho e o desejo. Acima de 200, entra-se no domínio do poder, onde emergem a coragem, a aceitação, a razão, o amor e, nos níveis mais altos, a paz e a iluminação. Esses níveis não são teóricos. São estados vibracionais que determinam como você interage com a realidade. Quando opera na força, cada obstáculo parece um inimigo. Quando opera no poder, cada obstáculo se torna um mestre. No primeiro caso, você luta para mudar o que vê. No segundo, muda o que sente. E o que vê, muda por consequência. A força tenta corrigir o mundo externo. O poder transforma o interno. E o externo se reorganiza naturalmente. Poder é a energia que vem da verdade. Sempre que você fala, age ou pensa em alinhamento com o que é real, você acessa um campo de força que não depende de aprovação nem de reconhecimento. É por isso que as pessoas autênticas irradiam presença. Elas não precisam se impor, apenas existir. Hawkins descrevia esse estado como uma frequência que atrai coerência. Quando você é verdadeiro, tudo o que não está em ressonância se dissolve. A mentira, o medo e a resistência não conseguem sobreviver na vibração do poder. No cotidiano, isso é visível nas pequenas coisas. Uma decisão tomada em paz costuma dar certo. Uma decisão tomada na pressa ou na raiva, mesmo com boas intenções, gera caos. Isso não é coincidência, é ressonância. O poder cria ordem, a força cria conflito. Por isso Hawkins dizia que o poder é invulnerável. Ele não pode ser destruído, porque não depende de nada externo. A força, por sua vez, é vulnerável a tudo, pois vive reagindo ao ambiente. No nível psicológico, o poder nasce da autoconsciência. É quando você observa seus impulsos sem se identificar com eles. Quando percebe que raiva, medo e orgulho são apenas expressões de energia que passam, não a sua identidade. A consciência observa. O ego reage. Enquanto a força é movida pela necessidade de ser, o poder é movido pela liberdade de não precisar provar. Essa diferença redefine o que é força interior. Ser forte não é resistir, é estar desperto. Hawkins dizia que o poder autêntico é amor em ação. Não o amor romântico, mas o amor como compreensão profunda da existência. É o estado em que você deseja o bem porque entende que o outro é uma extensão de si mesmo. Esse amor é o nível 500 da escala de consciência, o ponto em que o julgamento cessa e a empatia se torna natural. Nesse estado, o poder se torna uma força criadora. Ele não apenas resolve problemas, ele os dissolve. Quando você está nesse campo, a vida deixa de ser uma sequência de lutas e passa a ser um fluxo de aprendizado. Você não precisa controlar o resultado, porque entende que tudo acontece em função de um equilíbrio maior. Esse é o poder da aceitação consciente. Não é passividade, é inteligência espiritual. É quando você age com firmeza, mas sem tensão. Decide sem medo, fala sem agressividade, cria sem ansiedade. É importante entender que o poder não elimina o esforço, ele o redireciona. A força desgasta, o poder renova. Quando você age movido pelo poder, o corpo trabalha, mas a mente permanece em paz. O esforço se transforma em expressão, não em resistência. E isso muda completamente o desempenho humano. Hawkins observou que pessoas em níveis elevados de consciência produzem mais, sofrem menos e têm clareza contínua. Elas não precisam se motivar, elas estão inspiradas. O poder é a origem da verdadeira liberdade. Ele não depende de circunstâncias, status ou controle. Está acessível a qualquer pessoa, disposta a se elevar acima da energia da força. Tudo começa quando você reconhece que não precisa mais lutar contra o mundo, porque o mundo
é apenas o reflexo do que vibra em você. Se você compreender o que é o poder e como ele atua, nunca mais vai precisar forçar nada na sua vida. Existe uma relação direta entre força e dopamina. A força opera em picos e quedas, movida pela necessidade de recompensa imediata. A dopamina promete satisfação, mas entrega exaustão. É por isso que a força precisa ser constantemente renovada. Ela se alimenta do esforço, e o esforço gera mais escassez. O poder, por outro lado, vem da serotonina e da coerência emocional. Ele é estável, sustentado pela paz interna e não pela excitação momentânea. Enquanto a força busca intensidade, o poder busca harmonia. Pense em quantas vezes você acreditou que precisava se forçar para mudar. Forçar um hábito, uma rotina, uma atitude. O resultado sempre vem com desgaste, porque a energia da força é empurrar o que não quer se mover. A força tenta modificar o comportamento de fora para dentro. O poder transforma de dentro para fora. Quando a mudança vem da consciência, ela não exige esforço, porque está alinhada à verdade. Hawkins comparava a força a um campo magnético instável. Ela atrai e repele de forma caótica, porque depende do ego. O ego é movido por medo e desejo, e ambos são forças de contração. O poder, em contraste, é expansivo. Ele não precisa de aprovação nem de vitória. Ele é natural, porque está alinhado à essência. Essa é a diferença entre viver na defensiva e viver em presença. A força cria conflito, mesmo quando parece produtiva. É o empreendedor que trabalha 16 horas por dia, o estudante que se obriga a estudar até o esgotamento, o profissional que acumula metas e ansiedade. A força produz resultados, mas cobra um preço alto, o preço da desconexão. O poder, ao contrário, cria resultados com leveza, porque nasce de um estado de coerência. Quando você está alinhado, suas ações têm impacto sem precisar de esforço desmedido. Hawkins dizia que a força é sustentada pela tensão muscular e o poder pela integridade energética. A tensão é o corpo tentando compensar o medo. A integridade é o corpo refletindo a harmonia interior. A força te faz empurrar o mundo. O poder faz o mundo se mover contigo. E esse é o ponto que poucos compreendem. Quanto mais você força, mais resistência o universo te devolve. A força tenta impor. O poder inspira. A força se defende. O poder compreende. A força quer convencer. O poder simplesmente é. Essa diferença parece sutil, mas define a qualidade da sua vida, do seu foco, das suas decisões. Quando você opera na força, vive em estado de urgência e ansiedade. Quando acessa o poder, vive em presença e clareza. O problema nunca foi sua falta de força. Foi o tipo de energia que você usa sem perceber. Tudo muda quando você entende que não precisa lutar contra a realidade, mas alinhar-se a ela. É nesse ponto que a força se dissolve e o poder começa. Os 3 estados invisíveis que definem sua energia. A mente humana opera em diferentes estados de energia e cada um deles determina o quanto você vive na força ou no poder. Hawkins observou que a maioria das pessoas alterna entre níveis de consciência sem perceber. Não é algo que se escolhe de forma racional. É o resultado da qualidade emocional e mental com que você reage ao mundo. Esses estados não são conceitos filosóficos, são frequências de funcionamento da consciência. Quando você os entende, passa a identificar o que drena ou multiplica sua energia. O primeiro é o estado de resistência. Ele nasce da tentativa de controlar o que não pode ser controlado. A resistência é o atrito entre a realidade e o que você acredita que ela deveria ser. É o lugar onde o ego luta para impor sua vontade. A pessoa nesse estado sente cansaço constante, impaciência e uma sensação de luta contra o tempo. Tudo parece difícil, pesado, exaustivo. Hawkins demonstrava que essa energia está abaixo do nível 200. Campos de medo, raiva,
orgulho e desejo. Quanto mais você resiste, mais o universo devolve resistência. É um espelho energético. Quando você tenta empurrar a vida, ela empurra de volta. No estado de resistência, a mente cria histórias para justificar o sofrimento. Eu preciso lutar para vencer. Nada vem fácil. O mundo é injusto. Essas crenças reforçam a ideia de que esforço é sinônimo de valor. Só que, ao viver nesse padrão, você se desconecta da inteligência do fluxo. O corpo se contrai, a mente se estreita, o campo energético se fecha. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas, mesmo quando não estão fisicamente sobrecarregadas. O cansaço não vem do que fazem, mas da energia com que fazem. O segundo é o estado de entrega consciente. É o ponto em que a luta cessa, não por desistência, mas por compreensão. Entregar-se conscientemente não é aceitar passivamente. É reconhecer o que é e agir a partir da lucidez. Hawkins dizia que a entrega é a chave para acessar níveis de poder mais altos. Quando você solta o controle, não perde poder, ganha acesso a ele. Nesse estado, o ego deixa de comandar e a consciência assume o leme. Você observa, compreende e responde em vez de reagir. Entregar-se é parar de desperdiçar energia tentando mudar o que está fora e começar a transformar o que está dentro. Isso não é resignação, é alinhamento. É o que Joseph Murphy chamava de submissão inteligente ao poder do subconsciente. A entrega consciente é o estado em que você começa a perceber que a vida não acontece contra você, mas através de você. É quando você entende que cada evento, mesmo o que parece um obstáculo, tem um propósito de expansão. Nesse estado, o corpo relaxa, o pensamento desacelera e a intuição se torna mais clara. Você não precisa mais de força para avançar, porque começa a perceber o movimento natural das coisas. As oportunidades surgem sem esforço. As decisões se tornam mais precisas. As relações se tornam mais leves. Isso acontece porque a energia deixa de ser gasta em resistência e passa a ser direcionada para a criação. O poder começa a se manifestar. O terceiro estado é o estado de expansão. É quando a consciência se torna o centro da sua experiência e tudo o que você faz emana de um senso profundo de conexão. Nesse ponto, você deixa de ser o executor e passa a ser o canal. Hawkins descrevia esse estado como o início do verdadeiro poder, acima do nível 400, onde predominam razão, amor e paz. Aqui, a ação é inspirada e não impulsiva. Você não age para compensar, mas para expressar. O mundo deixa de ser um lugar hostil e passa a ser um campo de possibilidades. A expansão não é um estado permanente, mas pode se tornar habitual. É quando você reconhece que tudo o que antes via como força de vontade era apenas esforço desconectado. No estado de expansão, há fluidez. O tempo parece cooperar. As pessoas certas aparecem, as ideias se encaixam. É o campo onde sincronicidades se tornam comuns, porque a vibração está em ressonância com o fluxo natural da realidade. É o ponto onde o fazer se transforma em ser. Quando você vive em expansão, as decisões não nascem do medo, mas da clareza. O poder interior não é mais uma busca, mas uma expressão natural. Você se torna um emissor constante de energia coerente. E essa coerência tem efeito mensurável. Hawkins demonstrava que um único indivíduo em estado de poder elevado pode neutralizar a energia de milhares que vivem na força. Isso explica por que a presença de uma pessoa centrada é capaz de acalmar uma sala inteira e por que líderes conscientes influenciam mais do que os autoritários. Resistência é desperdício de energia. Entrega é realinhamento. Expansão é expressão plena. Esses três estados determinam se você vai continuar empurrando a vida com força ou começar a movê-la com poder.
A chave está em perceber em qual deles você vive a maior parte do tempo. Identificar o padrão é o primeiro passo para transcendê-lo. A transição entre esses estados não acontece por esforço, mas por percepção. Você não precisa tentar ser consciente. Precisa apenas observar com honestidade onde está operando. Quando você reconhece a resistência, ela se desfaz. Quando se entrega, o poder começa a agir. E quando expande, o mundo inteiro muda de frequência junto com você. O segredo, oculto entre força e poder. O que Hawkins descobriu e ninguém te contou. David Hawkins passou décadas estudando o comportamento humano, a consciência e a energia que sustenta cada pensamento, emoção e decisão. Seu trabalho revelou algo perturbador. A maioria das pessoas vive presa em uma ilusão, a de que força é poder. Mas força e poder não apenas são diferentes, são opostos em essência. A força precisa ser sustentada. Ela depende de esforço, controle e tensão. É uma energia que se esgota, porque está sempre reagindo a algo. Já o poder é autossustentável. Ele não precisa de defesa, não luta, não força. O poder é silencioso, mas irresistível. É como a gravidade, invisível, porém incontestável. Hawkins percebeu que a humanidade confunde ruído com força e silêncio com fraqueza. A sociedade exalta a imposição, a competição e o controle, e despreza o estado interno de rendição, serenidade e clareza. No entanto, os níveis de consciência mais altos, medidos por ele, mostraram que tudo o que vem da força está destinado a se desintegrar, porque sua energia é instável. A força cria conflito. O poder cria coerência. Pessoas que operam na força vivem reagindo. Precisam vencer, provar, impor. Elas buscam aprovação, resultados imediatos, conquistas externas. Isso cria um ciclo de dependência. A cada vitória, o ego exige outra. É como tentar encher um copo furado. Hawkins explicava que esse estado é energeticamente denso, vibrando em medo, raiva, desejo ou orgulho. Esses níveis parecem fortes, mas são frágeis, porque dependem de validação constante. Por outro lado, o poder nasce da verdade. E a verdade não precisa ser defendida. Quando você está alinhado com o poder, não há esforço, há clareza. Você age não porque quer provar algo, mas porque é natural agir. Esse é o ponto onde a consciência supera o ego. O poder não tem pressa, porque não duvida do resultado. O segredo que ninguém te contou é que a força está ligada ao medo e o poder está ligado à entrega. Enquanto a força diz, eu preciso controlar, o poder diz, eu confio. Enquanto a força busca dominar, o poder busca compreender. Enquanto a força drena, o poder sustenta. Essa diferença é sutil, mas muda tudo. A vida de quem vive na força é uma luta constante. Cada meta é uma batalha. Já quem vive no poder experimenta fluidez. Cada passo parece guiado. É por isso que certas pessoas, mesmo sem tentar tanto, atraem oportunidades, conexões e sincronicidades. Elas não estão empurrando o mundo, estão alinhadas com ele. No fundo, força é o estado da mente e poder é o estado da consciência. Força é barulho, poder é presença. Força é tensão, poder é expansão. Força é sobreviver, poder é transcender. O que Hawkins descobriu e que quase ninguém entende é que a transição da força para o poder não acontece por conquista, mas por rendição. Não é uma vitória do ego, é a libertação dele. Quando você para de lutar contra a realidade e começa a fluir com ela, sua energia muda de frequência. E tudo ao redor muda também. O verdadeiro crescimento espiritual e mental não vem de adicionar mais força, mais disciplina, mais esforço. Vem de remover o que bloqueia o poder natural que já existe dentro de você.
É o que Joseph Murphy chamava de permitir que o subconsciente haja sem resistência. Quando você para de lutar, o poder age sozinho. E talvez esse seja o maior paradoxo. Quanto menos você força, mais as coisas funcionam. Quanto menos você tenta controlar, mais o universo coopera. Quanto menos você luta, mais o poder se manifesta. É nesse ponto que Hawkins dizia: a entrega é o início de todo verdadeiro poder. E é por isso que talvez o que você mais precise agora não seja de mais força, mas de coragem para soltar. Como acessar o poder? A primeira coisa que você precisa entender é que o poder não é conquistado, ele é revelado. Está dentro de você agora, mas encoberto por camadas de esforço, medo e resistência. Hawkins dizia que o poder é calmo, a força é tensa. E essa frase resume todo o caminho da transformação. Porque enquanto você busca força, você luta. Quando acessa o poder, você desperta. O erro está em acreditar que mudar exige esforço. Esforço é o idioma do ego, e o ego vive cansado. A consciência, por outro lado, não força nada. Ela observa, entende e transforma. Acessar o poder é substituir o verbo lutar pelo verbo perceber. E essa simples troca muda o jogo inteiro. Quando você começa a perceber, tudo se reorganiza sem resistência. Pense no momento em que você tentou resolver um problema e quanto mais pensava, mais confuso ficava. Então, de repente, quando parou de pensar, a resposta veio. Isso não foi sorte, foi poder. A mente consciente parou de interferir e o nível mais profundo de consciência assumiu o controle. Hawkins explicava que o poder é o estado em que o ser humano deixa de reagir e começa a responder. Reagir é automático. Responder é consciente. A prática que desperta esse poder é o que ele chamava de silêncio observador. Não é meditação no sentido popular, nem algo místico. É a simples decisão de observar, sem julgamento, tudo o que surge em você. Quando uma emoção forte aparece, raiva, medo, culpa, o impulso natural é lutar contra ela. Mas esse impulso é a própria força. O poder começa quando você sente sem resistir, quando permite que a emoção exista e se dissolva sozinha. Isso é neuroplasticidade em ação. O cérebro aprende a criar novos caminhos quando você não reage, mas observa. Transformar dor em presença é outro passo essencial. Hawkins dizia que toda dor é energia comprimida. Quanto mais você tenta fugir, mais ela se intensifica. Mas se você a encara com presença, sem rejeitar, ela se desarma. A dor é apenas uma forma distorcida de poder pedindo passagem. E quando você a aceita, essa energia se converte em clareza, foco e serenidade. A neurociência comprova esse princípio. Quando você se permite sentir sem resistência, o sistema límbico se regula, o cortisol diminui, a dopamina se estabiliza e a mente entra em coerência. É o estado que muitos chamam de flow, aquele momento em que o tempo desaparece e tudo flui com naturalidade. Esse é o campo do poder, onde a consciência não empurra, apenas permite. É aqui que entra o conceito de dopamine detox. Não é sobre eliminar prazeres, mas sobre limpar o ruído. Quando você reduz os estímulos que te mantêm em alerta, redes sociais, notificações, comparações, o cérebro sai do modo força e volta para o modo poder. Ele deixa de buscar micro-recompensas e começa a criar significado. É o mesmo princípio da entrega. Quanto menos você tenta se provar, mais energia tem para se transformar. Acessar o poder é um processo de subtração, não de adição. Não é sobre se tornar mais forte, mais inteligente ou mais disciplinado. É sobre soltar o que bloqueia sua energia natural. Pare de lutar contra quem você é e comece a perceber o que realmente te move. Porque o poder não vem quando você conquista. Ele vem quando você compreende.
O verdadeiro poder é silencioso porque não precisa ser notado. É a paz que permanece quando o caos tenta te desestabilizar. É a clareza que surge quando você para de buscar respostas e começa a ouvir o que o silêncio revela. E talvez o segredo mais oculto de Hawkins seja esse. Você não precisa alcançar o poder, apenas sair do caminho para que ele se manifeste. Você não precisa de mais força, você precisa de presença. E presença é o ponto onde o ego se dissolve e o ser desperta. A partir daí, tudo muda. As decisões ficam mais leves, o corpo mais calmo, as relações mais autênticas. Porque o poder real não domina o mundo, ele o ilumina. O momento de virada. Existe um instante que muda tudo. Um momento quase invisível que separa aqueles que continuam presos à força daqueles que despertam para o poder. Gandhi dizia que a verdadeira força não se impõe, ela atrai. Mandela demonstrava que o poder real não busca vitória sobre os outros, mas sobre si mesmo. E Hawkins provou que esse instante não é externo, ele acontece dentro de você. Imagine um homem preso a um conflito interno, lutando há anos para ser reconhecido, para vencer, para provar seu valor. Cada esforço, cada conquista, parecia distante. Então, por um momento, ele para. Respira. Observa a própria tensão sem julgá-la. Nesse instante, algo muda. Ele percebe que o que ele chamava de força era apenas resistência. E de repente, tudo flui com naturalidade. A energia que antes estava bloqueada se libera. O poder surge sem esforço. Esse é o ponto de virada. Quando você para de tentar controlar, de lutar contra a vida e começa a observar com consciência. Hawkins dizia que o verdadeiro poder não luta, ele atrai. Tudo que nasce da coerência interna se manifesta sem esforço. É quando o mundo deixa de ser um adversário e se torna um reflexo da sua própria energia. Você precisa perceber que a força cria tensão, medo e desgaste. O poder cria presença, clareza e influência silenciosa. Enquanto a força empurra, o poder atrai. Enquanto a força exige, o poder convida. É aqui que muitas pessoas se perdem, continuam forçando, acreditando que o esforço intenso trará resultados, sem perceber que a verdadeira mudança exige consciência, não esforço. E aqui vai o ponto mais impactante. Você não precisa de mais força, você precisa de consciência. Reconhecer este momento de virada muda tudo. Ele redefine sua relação com problemas, pessoas e oportunidades. Cada decisão tomada a partir desse estado é mais clara, cada ação mais eficaz, cada resultado mais profundo. A transformação real acontece quando você percebe que não é necessário lutar contra o que é, que a resistência é a raiz do cansaço, da frustração e da ilusão, que a coerência interna gera efeito multiplicador. Quanto mais você se alinha com seu poder, mais sua vida responde de forma natural. Hawkins mostrava que essa é a energia que move o mundo, silenciosa, constante e irresistível. O momento de virada não é uma técnica, não é uma estratégia externa. É um reconhecimento interno. É a compreensão de que a força foi seu aliado por muito tempo, mas que agora é hora de libertar sua energia verdadeira. Quem experimenta esse instante sente uma calma profunda, uma clareza que antes parecia impossível, uma força que não cansa. E é nesse ponto que você percebe a grande verdade. A vida não precisa ser uma batalha. Você não precisa empurrar, insistir ou provar nada. O poder real flui quando você se permite existir plenamente, com consciência e presença. Esse é o segredo que poucos percebem, mas que muda tudo. A partir deste instante, você passa de sobrevivente da força a condutor do poder. Conclusão. Chamado à ação. Chegamos ao ponto em que tudo começa a fazer sentido. A diferença entre força e poder não é apenas conceitual,
ela é vivencial. A força cria tensão, cansaço e resistência. O poder gera presença, clareza e influência silenciosa. A força luta contra a realidade. O poder flui com ela. A força tenta controlar. O poder permite que a vida se organize. Entender isso muda tudo. Hawkins dizia que o poder é calmo, enquanto a força é tensa. E essa frase sintetiza toda a jornada que percorremos. Você não precisa se esforçar mais, não precisa lutar mais, não precisa provar nada. Tudo que você precisa é reconhecer a energia que já existe dentro de você e permitir que ela se manifeste. Substituir esforço por consciência, dor por presença, resistência por alinhamento. Isso é poder. Agora, reflita. Quantas vezes você lutou em vão tentando fazer acontecer, acreditando que força era a solução? E se a verdadeira transformação estivesse em apenas mudar a forma como você se relaciona com sua própria energia? Em observar, perceber e se alinhar? Esse é o caminho da liberdade, da clareza e da verdadeira influência. Se este vídeo fez sentido para você, a ação mais poderosa que pode tomar agora é continuar essa expansão. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque o próximo conteúdo vai aprofundar ainda mais tudo o que você acredita sobre consciência, energia e poder. Não é sobre tentar mais, é sobre perceber mais. A jornada para acessar seu verdadeiro poder começa com a decisão de não lutar mais. Apenas observar, alinhar e deixar fluir.